Olá pessoal, bem-vindos ao LaFise, o canal da Fisiologia do Exercício. O meu nome é David Gonçalves, sou professor aqui da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais e desenvolvo minhas pesquisas no LaFise, que dá nome a esse canal. Bom, nessa semana, pessoal, o que nós planejamos para vocês? Teremos agora uma série com 3 capítulos para que a gente possa conversar um pouco sobre os processos de hipertrofia e atrofia muscular, ou seja, ganho e perda de massa muscular. Como isso ocorre? Qual que é a mágica por trás disso? É isso que eu vou brincar um pouco nesses próximos 3 capítulos dessa série. Então, quando a gente faz um treinamento físico, na musculação, para hipertrofia, a ideia é essa, que o músculo cresça. Mas o que acontece para ele crescer? Quais são os sinais? Aonde que isso acontece? É na célula muscular? Mas o que se modifica nela? Qual que é o elemento fundamental de modificação para que isso ocorra? A célula cresça e ganhe força. E pelo contrário, numa condição patológica onde há perda de massa muscular. Quais são os mecanismos fundamentais envolvidos nisso? Nós vamos fazer uma revisão muito breve nesses 3 capítulos, mas eu acho que vai dar para dar uma ideia para vocês um pouco e começar a entender melhor a respeito disso. Vamos lá, pessoal? Então, nesse primeiro dia, nós vamos discutir as características do tecido muscular e esquelético que influenciam na produção de força. Mas antes de começar a falar a respeito do tema de hoje, pessoal, dá um like aqui no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para vocês poderem acompanhar os próximos 2 capítulos dessa série e as outras tantas séries que nós vamos fazer, né? E também compartilhe com os amigos, que é legal para incentivar o nosso trabalho aí. Vamos lá? Bom, a primeira pergunta que eu acho que todos devem se fazer é: músculos maiores produzem realmente mais força? Quer dizer, aquele indivíduo que tem muita massa muscular, ou quanto mais massa muscular ele tiver, mais ele vai produzir força? A primeira resposta para isso tudo é sim. Lógico que tem um depende, mas esse depende eu vou mostrar mais para frente. Esse trabalho de 2004 ele já mostra de uma forma muito simples. Se vocês observarem aqui no eixo X desse gráfico, o que nós temos é a área muscular do braço. Se eles correlacionaram isso com a capacidade desse indivíduo produzir força no exercício supino, que utiliza bastante, claro, os braços para executar esse movimento. E o que eles viram? Quanto maior a massa muscular do braço, maior é a produção de força desses indivíduos. Ou seja, há sim uma relação direta entre massa muscular e força. E isso explica um pouco os feitos notáveis que a gente tem já observado ao longo do tempo com alguns indivíduos, né? Aqui a gente tem um exemplo do Louis Cyr, que é um franco-canadense, cujo registro oficial aí de que conseguiu mobilizar e fazer um levantamento de quase 2.000 quilos, né? Levantando uma prancha aí com 18 indivíduos em cima dessa prancha. Só para a gente ter uma ideia de quanto o ser humano, esses indivíduos podem ser realmente fortes. Mas a gente sabe também, como eu disse, depende nessa relação entre massa muscular e força, que nem tudo se explica pela massa muscular. Isso aqui é uma figura bem conhecida no livro do McArdle, de Fisiologia do Exercício, onde a gente pode observar aqui no eixo X a duração do treinamento e no eixo Y o progresso do indivíduo. A linha vermelha indica a força, então ganho de força do indivíduo ao longo do tempo, treinamento de musculação, né? Então a gente vê que aumenta muito rapidamente a força com treinamento, em especial nas primeiras semanas de treinamento, né? Isso depois tende a se estabilizar um pouco. Mas o que é interessante destacar aqui? Que ele mostra outras 2 linhas. Uma laranja, que se refere a um fator neural, e uma linha amarela, que corresponde aos fatores musculares. O que isso quer dizer? Que o indivíduo ele pode ganhar força com treinamento, melhorando esses fatores neurais que correspondem então à coordenação intra e intermuscular, bem como a aprendizagem daquele movimento, que isso vai fazer então que esse indivíduo ganhe muita força no início do treinamento. Mas o outro componente que é importante e que ele tende a progredir muito, principalmente com fases mais tardias do treinamento, são os fatores musculares, ou seja, é essa adaptação que se refere à própria hipertrofia do músculo, crescimento do músculo. Então a gente vê que, claro, quanto mais músculo, mais força esse indivíduo vai ter. Agora, por outro lado, o que é importante dizer também? Que várias condições que estão ilustradas aqui para vocês, como o jejum, o câncer, o diabetes mellitus,
né? Em especial aquele descompensado em que o indivíduo não faz o tratamento adequado, um repouso absoluto, em que o indivíduo fica na cama, por exemplo, no leito hospitalar por um período muito prolongado, ou mesmo em casa, e a imobilização, como acontece numa fratura. Lógico que é um exemplo divertido disso tudo, se eu posso dizer que é divertido, enfim. Mas quando o indivíduo fratura um braço ou uma perna, né, que ele imobiliza esse segmento, o que ocorre em comum nessas condições é perda de massa muscular. Né? Em algumas condições, como a imobilização, essa perda de massa muscular ela é localizada apenas no segmento em que está imobilizado, mas nessas outras condições que eu ilustrei para vocês aqui, ocorre uma perda de massa muscular em todo o corpo do indivíduo. Com isso, há perda da função muscular e o prognóstico nessas condições é muito ruim. Quer dizer, a expectativa, em especial quando a gente olha, por exemplo, para o câncer ou outras condições patológicas, a perda de massa muscular ela agrava muito o quadro dessa doença, e inclusive esse indivíduo pode vir a óbito. Mas o que ocorre no músculo que altera a sua massa? Essa acho que é uma pergunta importante, levando tanto para a hipertrofia, que é o crescimento muscular, ou para a atrofia, que é a condição de perda de massa muscular. O que ocorre no músculo? Para que a gente possa entender isso, é importante que a gente lembre um pouquinho da estrutura do tecido muscular esquelético. Aqui a gente tem uma ilustração mostrando que o músculo ele é composto essencialmente, e eu acho que aqui que é a mensagem mais importante, por fibras ou células musculares. E essas adaptações do tecido muscular para que ele cresça, hipertrofie, ou para que ele diminua e atrofia, ocorrem essencialmente dentro da célula muscular esquelética. Vale lembrar que ela é composta por aproximadamente 30% de proteínas, sendo que as principais proteínas desse tipo celular são proteínas sarcoméricas, que compõem essa estrutura, né, o sarcômero. Lembrando que o sarcômero é a menor unidade funcional desse tipo celular, ou seja, é aqui que ocorre a contração muscular. E o sarcômero ele é composto por diversas proteínas. Dentre elas eu destaco aqui duas proteínas que são importantes, actina e miosina. A interação delas explica a teoria dos filamentos deslizantes e que levaria então à contração muscular. Bom, nesse esquema aqui eu gostaria de mostrar para vocês então que crescimento muscular ou a hipertrofia muscular, essa que a gente conhece como hipertrofia radial, que o músculo ganha volume e cresce, ele é decorrente de um acúmulo desses sarcômeros em paralelo, né? Então, um sarcômero é formado em paralelo ao outro. E com isso aumenta o volume celular, como vocês podem observar até nessa figura abaixo, aqui, que é um corte histológico transversal de um músculo. À esquerda, essa imagem verde, que na parte inferior, vocês observam, então são fibras musculares normais, e à direita, fibras musculares hipertrofiadas. Vocês podem observar que a área é muito maior dessas fibras. E um estímulo para esse crescimento, como a gente sabe muito bem, é o treinamento de força, aquele de musculação. Esse é um treinamento efetivo para levar esse tipo de hipertrofia. Mas já que a gente está falando de hipertrofia, vale também mencionar aqui a hipertrofia longitudinal, onde a fibra muscular ela não necessariamente aumenta o seu volume transversalmente, mas aumenta longitudinalmente pelo acúmulo desses sarcômeros agora em série. Esse tipo de adaptação contribui menos para um ganho de força do que a hipertrofia radial e é decorrente em especial de treinamentos que favorecem então um aumento dessas fibras, né? Um especial treinamento de alongamento. Por outro lado, vale lembrar que condições patológicas, como aquelas mencionadas anteriormente, que levam à atrofia muscular, elas podem levar tanto a uma atrofia muscular radial como longitudinal. E aqui eu tenho um exemplo para vocês da imobilização. Outra informação que é importante eu passar para vocês, antes que nós possamos entender como ocorrem os ganhos de força muscular, está relacionado às características das fibras musculares esqueléticas. Como a gente sabe, não existe só um tipo de fibra muscular no nosso corpo. Em humanos, nós possuímos 3 tipos de fibras musculares. E essas fibras musculares elas são denominadas de acordo com o tipo de miosina que é expresso nessa célula muscular. Isso mesmo, aquela proteína contrátil que eu mencionei agora há pouco. Dependendo do tipo de miosina que tiver na fibra muscular,
ela vai receber esse tipo de nome, essa fibra, e ela vai ter uma característica funcional e metabólica distinta. Aqui nessa tabela a gente pode observar esses 3 tipos de fibra muscular: tipo 1, tipo 2A e tipo 2X. O que a gente observa é que a fibra tipo 1 ela possui uma alta capacidade metabólica oxidativa, ou seja, ela é rica em mitocôndrias, ela possui muitos capilares que fornecem substrato energético e oxigênio para essas células e também remove, né, o produto do metabolismo. E com isso, esse tipo de fibra é altamente resistente à fadiga. Por outro lado, no outro extremo, nós temos as fibras do tipo 2X, que são fibras que possuem uma alta capacidade metabólica glicolítica e anaeróbica, mas por outro lado, a capacidade oxidativa é baixa nesse tipo de fibra. Ela possui pouca resistência à fadiga, mas a grande vantagem dela funcional é que ela possui uma elevada capacidade de geração de força e velocidade de contração. Isso que distingue esses dois tipos de fibra. E as fibras do tipo 2A são fibras que nessa tabela estão no meio, não é por acaso, é porque elas são fibras conhecidas como intermediárias. Elas possuem tanto uma boa capacidade oxidativa quanto anaeróbica, glicolítica. E com isso, ela consegue se adaptar a ambas as funções. E veja que uma outra informação importante aqui é que músculos oxidativos no nosso corpo possuem mais fibras do tipo 1 e 2A e aqueles músculos glicolíticos possuem mais fibras do tipo 2A e 2X. Mas lembrando que nossos músculos, nós humanos, possuímos todos esses tipos de fibra espalhados por todo o nosso organismo. E uma outra coisa que é interessante destacar é que a prevalência desse tipo de fibra nos músculos de atletas é distinto. Então aqueles atletas de alto nível que treinam, né, e competem em competições de longa duração, como maratonas, por exemplo, esses indivíduos precisam se exercitar por muito tempo e possuem músculos ricos em fibra tipo 1. Por outro lado, aqueles indivíduos que fazem provas de força, como halterofilistas, ou provas de velocidade, como esses corredores de curta duração, né, eles possuem músculos ricos em fibras tipo 2, em especial 2X. Bom, dito isso, a gente pode começar a entender como que o músculo pode ganhar força. E dessa forma a gente entender um pouco essa relação entre a massa muscular e a força. Aqui a gente observa novamente essa representação que eu já mostrei anteriormente, e o que a gente entende é o seguinte: se eu conseguir desenvolver uma estratégia que aumente a quantidade de proteínas contráteis dentro do músculo, esse músculo ele vai aumentar a área dele, o volume celular, e ele vai hipertrofiar. Né, e vai ter aquela hipertrofia radial que eu já mencionei para vocês. Essa é uma forma de ganhar força. Por outro lado, eu posso também modificar o tipo de miosina que é expresso nesse músculo. Então, levando a uma mudança no tipo de fibra, eu posso aumentar a quantidade de fibras do tipo 2X e com isso eu aumento também a força de contração. Então, eu acho que aqui fica claro, para fazer um fechamento, que há uma relação entre essas proteínas intracelulares e a capacidade do músculo produzir força. Né? Então aqui a gente tem uma representação onde a gente observa que o treinamento de força, por exemplo, isso a gente já sabe, esse tipo de treinamento aumenta o tamanho do músculo, o que está associado a um aumento dessas proteínas contráteis, sarcoméricas, um acúmulo desses sarcômeros em paralelo, né? O que aumenta a produção de força pelo tecido muscular. Além disso, também a gente sabe que esse treinamento pode favorecer uma mudança no tipo de fibra, aumentando em especial aquelas fibras do tipo 2X. Pessoal, muito obrigado então por participar, acompanhar aqui esse vídeo com a gente. Não se esqueçam de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar com os amigos de vocês os nossos vídeos, tá? Muito obrigado, acompanhe o nosso próximo vídeo que nós vamos conversar a respeito do metabolismo proteico, sendo o principal determinante dessas modificações que nós conversamos hoje aqui no músculo. E vocês vão começar a entender um pouquinho melhor como isso tudo funciona. Valeu, abração, até mais, tchau, tchau!